A paz do Senhor Jesus, sou o pastor Josué Sampaio, sou aqui da House of Healing e neste dia nós estamos aqui com o diácono Álvaro. Tudo bem? Amém, Pai, tudo bem, graças a Amém. Deus. Seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Antes de começarmos, deixar uma palavra do Senhor que está em Mateus capítulo 14, que é bênção do Senhor e fala sobre milagre. Nesta casa nós falamos sobre milagres em nome do Senhor Jesus. Palavra de Deus em Mateus capítulo 14, versículo 13, diz a multiplicação dos pães e dos peixes. Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para o lugar deserto, à parte, sabendo as multidões, vieram das cidades seguindo-o por terra. Desembarcando, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu dela, e curou os seus enfermos. Ao cair a tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: o lugar é deserto, adianta a hora e despede, pois a multidão, para que, indo pelas aldeias, compram para si o que comer. Jesus, porém, lhe disse: não precisam retirar-se dali. Vós mesmos dei de comer. Mas eles responderam: não temos o que, senão 5 pães e 2 peixinhos. Então ele disse: traze-nos. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos aos céus, os abençoou depois, tendo partido os pães, e deu graças ao Senhor, ao nosso Deus Todo-Poderoso, e os discípulos a esses e as multidões. E todos comeram e se fartaram de todos os pedaços que comeram, recolheram, e ainda 12 cestos cheios sobraram. E os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além da multidão de mulheres e crianças. Então a palavra do Senhor diz aqui que o Senhor Jesus, todos aqueles que acompanham através desse texto, não precisam voltar a casa para pegar alguma coisa ou então sair para comer, porque o próprio Senhor, ele alimenta tanto material como espiritual. O importante é o espiritual, que o material, o Senhor fez um grande milagre aqui com esses pães, com esses peixes que eles tinham. Então, quando nós servimos ao Senhor Jesus, esta é a palavra de milagre. Quando servimos ao Senhor Jesus, que hoje é o milagre que você vai estar contando aqui, Amém. eu creio que o Senhor realmente faz milagre de todas as formas. Não precisamos se afastar do Senhor. Muitos dizem, eu tenho que trabalhar, eu tenho que buscar alguma coisa material primeiro. Não, a palavra de Deus fala isso, que não devemos buscar primeiro o material, mas sim a palavra de Deus, a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Amém. Então aqui nós vemos que o milagre o Senhor fez ali, né? Com aquele pouco pão, pouco peixe, diante de multidões ali, 5.000 homens ao total ali, né? Então Deus abençoou ricamente essa palavra, que estavam seguindo Jesus. Então a palavra que está falando aqui, que se nós estivermos seguindo o Senhor Jesus, não vai nos faltar nada. Amém. Esse é o grande milagre, que você possa pegar essa palavra em nome do Senhor Jesus na sua vida e crer que o Senhor Jesus, ele vai abrir portas para você e vai suprir todas as suas necessidades. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite a todos. Meu nome é Álvaro Silva, sou diácono aqui da Casa da Cura há já 10 anos e hoje vou estar contando um pouco o que Deus tem feito na minha vida através desse ministério que Deus tem abençoado tanto. A minha jornada começa comigo bem novinho, com mais ou menos uns 6 anos de idade, ainda no Brasil. A minha mãe ia para a igreja, mas ela nunca foi uma cristã assim completamente convertida, né? Ela ia para a igreja e depois que ela ia para a igreja me deixava em casa e saía para ir farrear. Mas desde novinho Deus sempre me chamava para a casa dele. Eu sempre tinha essa sede de estar na casa de Deus. E quando a minha mãe parou de ir para a igreja, eu sozinho, eu morava numa esquina e tinha 2 igrejas, uma em cada outra esquina da onde que eu morava. E eu sempre ia para a igreja nos domingos, nas quinta-feiras, no ensaio das crianças, eu ia sozinho, participava. Então eu sempre fui atraído à presença de Deus. E assim que começou essa jornada minha em seguir a Cristo. Aí, por muitos anos, até os 11 anos, morei no Brasil e com 11 anos de idade, meus pais decidiram vir para os Estados Unidos. Aí a gente chegou aqui, eu estava com mais ou menos 11 anos, e nos primeiros 3 meses a gente não estava indo em nenhuma igreja, e a gente começou a ir numa igreja, e nessa igreja eu participei dela por mais ou menos uns 6 anos. Me batizei lá, tive o batismo com o Espírito Santo nessa igreja,
e de repente, do nada, os pastores decidiram fechar a igreja e mudar para outro estado. E foi também nessa igreja, além de receber o batismo com o Espírito Santo, foi onde que eu conheci a minha esposa, que foi um presente de Deus na minha vida, que se não fosse por ela, por Deus ter colocado ela na minha vida, eu acho que eu nem seria um crente hoje, eu não estaria servindo a Deus hoje, porque foi bem nesse momento que os pastores fecharam a igreja, que eu comecei a namorar com ela, então foi num momento assim de transição e um momento de escuridão na minha vida, porque desde quando eu cheguei nos Estados Unidos, as minhas amizades todas eram nessa igreja, e do nada eles fecharam a igreja. Então tudo que eu conhecia, tipo, meu mundo, sim, desabou, né? Minhas amizades, as pessoas que eu via toda semana, 2, 3 vezes na semana, não teve mais isso. Então foi um momento onde que eu me irei e comecei a fazer parte do mundo. Comecei a ir pra festa e essas coisas do mundo, mas só que Deus é tão bom que Ele colocou a Pamela na minha vida, e então a gente começou a namorar, claro, antes da igreja fechar, e quando a igreja fechou, nós dois juntos começamos a farrear, fazer parte do mundo, né? Mas só que, e além da gente farrear, quando a presença de Deus sai, a gente sai debaixo da cobertura de Deus, a gente começou a brigar muito também. Então a gente brigava constantemente, a gente sempre brigava. E foi aí que a gente conheceu a Casa da Cura, porque a minha esposa trabalhava numa companhia, a pastora Flávia também trabalhava, e tinha a missionária Carol, que fazia parte do ministério aqui, agora está na Inglaterra, e tinha mais algumas outras pessoas que frequentavam a nossa igreja, que trabalhava também nesse mesmo lugar, com elas tudo junto. E por diversas vezes dela estar chateada ou começar a chorar no trabalho, foi onde a pastora Flávia um dia chamou ela várias vezes para ir na rede dos jovens, que era na casa da pastora Flávia e do pastor Danilo, nos sábados, e ela sempre dando cano neles, porque a gente ou saía para farrear, para as festas, então ela nunca ia, até que chegou num ponto onde que ela não aguentou mais, e ela foi numa dessas reuniões na casa da pastora Flávia e do pastor Danilo, que no primeiro dia que ela foi, o pastor Danilo já foi usado por Deus, e sem ele nem me conhecer, Deus, através dele, falou com ela que eu seria o esposo dela e a gente teria o nosso ministério junto. E aí eu eu creio que eu fui uma vez em uma reunião, e logo depois disso, a Casa da Cura teve um encontro da família. E na época do encontro da família, eu e a Pamela... Retiro da família. A gente era noivos, só que nessa época do retiro, de tanta briga, eu tinha terminado com ela. Então a gente já não estava junto mais no retiro. Eu não queria nem ir no retiro. E ela falou: Álvaro, por favor, para mim não passar o meu aniversário sozinha, que era bem perto do aniversário, bem próximo do aniversário dela. Ela falou para mim não passar sozinha como presente de aniversário para mim. Eu quero que você vá nesse encontro, esse retiro da família, junto comigo. Eu falei com ela, ok, eu vou, só que a gente foi terminado, e eu não tinha nenhuma intenção de voltar com ela. E a gente chegou lá na sexta-feira à noite, que o retiro começa na sexta-noite, e passou o primeiro dia, não lembro se no primeiro dia alguém já foi usado para falar comigo ou com ela, mas aí eu tenho certeza que no sábado Deus usou uma pessoa que falou que a Pamela era minha esposa e que era para mim cuidar dela, que era um presente de Deus, uma rosa que Deus tinha colocado na minha frente. Isso aí eu creio que foi no sábado à noite. Aí no domingo teve o pastor que estava pregando no retiro no dia, foi usado por Deus também para falar que eu e ela íamos casar. E eu creio que o Senhor também, no mesmo retiro, antes do retiro ser concluído, o Senhor também falou que era o propósito de Deus, de nós dois. No próprio domingo, no final, o propósito de Deus de nós dois estar juntos. Então, a gente foi pro retiro, eu não estava nem conversando com ela, foi silêncio, foi 2 horas e pouquinho, silêncio dentro do carro, sem a gente nem estar conversando. De repente, quando acabar o retiro, dela entrar dentro do carro, eu virar para ela e falar assim, agora a gente vai ter que casar mesmo, né? Aí ela virou para mim assim, assustada, por quê? Eu falei, porque Deus falou que você é a mulher da minha vida e que é pra gente estar juntos. E eu tento... O plano de Deus, né? O plano de Deus. E desde novinho já buscando a Deus, então eu não ia
não obedecer à voz de Deus, porque eu sabia que teria consequências se eu não obedecesse aquilo que Deus estava exigindo de mim. E ela também, várias pessoas, acho que 2 ou 3 pessoas também, confirmou com ela também que eu era a pessoa, o marido da vida dela, que era pra gente nos casar no mesmo retiro, mais ou menos junto assim, uma pessoa falando comigo, outra pessoa lá sendo usada por Deus falando com ela, e a gente saiu dali juntos novamente e com a intenção de casar. Eu não lembro exatamente quando que é o retiro, no mês que era, eu acho que é Era julho. sempre assim, julho, agosto. Sim, julho. Então a gente saiu do retiro em julho. Eu sei que em setembro, sem condição nenhuma, a gente estava casado. Foi igual essa passagem que o senhor falou aí, Milagre, hein? que era um milagre constante na nossa vida. Eu lembro Dos disso 5 que eu textos. participei dessa vitória, desse milagre, né? Porque conheço, só para ajudar aqui também, conheço o Álvaro desde o início ali, quando começou esse milagre. Amém. Tenho Álvaro como filho, Amém. Pamela, filho, conheço as 2 filhas dele também, que é uma bênção do Senhor, Presente de Nívia Deus. e Lívia Lívia e Helena. Lívia e Helena, são uma bênção do Senhor, então isso veio promessa, hein? Eu creio que você vai contar aí também essa parte aí, mas Deus levantou vocês como vitória, como casal. Hoje é um diácono da casa do Senhor, são diáconos. Então, realmente foi um milagre, né, na sua vida mesmo. Amém. Mas continue aí com o relato. Amém. Então a gente, em setembro a gente decidiu casar, só que eu morava com meus pais, a Pamela alugava um quarto, e a gente não tinha condição nenhuma de se casar, de alugar uma casa, ou de comprar móveis, de fazer nada. Só que aí a igreja foi, juntou, fez o nosso casamento, e a gente se casou, e a gente alugou um quarto na casa de uma amiga da Pamela. E a gente morou nesse quarto, acho que eu quero falar 3 a 6 meses, eu não lembro certinho quanto o período de tempo que foi. Mas só que antes da gente se casar, Deus falou com a gente que para não se preocupar que nada ia faltar. Então a gente sempre teve essa promessa de Deus. E eu agarrei nessa promessa de Deus e falei, amém. Se Deus falou que nada vai faltar, vamos fazer a nossa parte, que Deus vai fazer a parte dele. E aí nesses 3 ou 6 meses a gente decidiu, não, vamos sair, tá na hora da gente alugar o nosso apartamento. A gente foi lá, alugou um apartamento de 1 quarto e 2 banheiros, sala e cozinha. E o mais incrível de não ter essa condição, de não ter os bens para comprar financeiro, com 1 mês que a gente mudou, a gente já tinha mobiliado a casa toda. A gente comprou tudo móveis novo, jogo de quarto, sala, mesa e tudo que a Pamela quis. Deus proveu e me deu a condição, junto com ela, para a gente comprar e colocar os móveis da casa, colocar a casa do jeito que a Pamela queria. E desde então, a nossa vida foi só milagre, foi só o agir de Deus na nossa vida. E foi a tua mudança, né? A partir do momento que você teve um encontro com Deus nesse retiro, que Deus, se ouviu a voz de Deus, tomou posição. Amém. E quando a palavra do Senhor diz ali, quando nós tomamos posição e seguimos, Deus transforma, muda, vocês casaram realmente, o que foi um concerto também. Certo. E ouviu a voz do Espírito Santo. Então, é milagre realmente que tem acontecido. Todos os momentos que trazemos aqui, pessoas para trazer ou falar, né? De milagres, nós temos vivenciado a cada um deles, a igreja tem participado, os irmãos têm participado, então é verídico esses testemunhos, estamos aqui para fazer apologia, né? Então falar algo que está fora para crescer o volume, ou então pessoas a crer naquilo que não foi dito, mas realmente é verídico, então nós vivenciamos essa bênção na sua vida e todos, a igreja toda contemplou a vitória, a bênção. Amém. E ficam alegres pelo crescimento também, né? Amém. E foi exatamente o que o senhor falou, esse concerto que teve. Porque quando eu cheguei, eu tive uma experiência com Deus com mais ou menos uns 12 anos de idade. E depois eu não tive mais essa experiência, porque com 12 anos eu fui batizado com o Espírito Santo num encontro de homens que era da outra igreja que eu participava. E no sábado, sentado ali, o Espírito Santo caiu sobre mim e eu fui batizado com o dom de línguas. E depois disso eu não tive mais um encontro com Deus até esse retiro da família da Casa da Cura, que foi quando Deus falou comigo que era para mim casar com a minha esposa. E não foi só para mim casar com ela, foi ali também nesse retiro foi um renovo espiritual que aconteceu na minha vida, que foi onde que mudou tudo.
e graças a Deus mudou tudo para o melhor. Que foi que a gente casou, mobiliou a casa e logo depois, eu creio que um ano e pouquinho depois, Deus nos presenteou com a nossa primeira filha, que é a Helena. Aí então a gente já tinha mudado para um apartamento maior, a gente já estava num apartamento de 2 quartos, 2 banheiros, e Deus nos presenteou com a Helena. E só não te cortando, já cortando Claro. também, lembrando também do que Deus mostrou na sua vida, foi tudo profecias, né? Para as suas filhas. Lembro que na igreja, antes da Helena vir ao mundo e sua esposa ficar grávida, Deus falou que ia preparar o ventre dela. Depois, logo veio em seguida também. Então foi tudo a Lívia. Então tudo veio em consequências, né? Veio em assim, tudo o que Deus falou, tudo foi acontecendo. Amém. Então as profecias se aconteceram. E hoje, realmente, hoje você olha para trás, você vê que Deus fez milagres. E porque você ouviu a voz de Deus. Então nós somos gratos pela sua vida. E realmente hoje você está aqui contando um testemunho do que Deus fez atrás. Então, nessa casa tem milagres. Amém. Nessa casa tem vitórias. E nessa casa a palavra de Deus tem... a profecia tem se concretizado. Glória ao nome do Senhor por isso. Amém. E exatamente, foi no segundo retiro que a gente participou. Antes da gente participar do retiro, a gente se casou e logo depois alguém foi usado por Deus e falou que Deus ia visitar o ventre da Pamela. E eu sei que foi mais ou menos uns 6 a 8 meses que Deus tinha falado isso e depois teve o outro retiro, né? Então Deus falou que ia visitar o ventre dela e a gente foi no nosso segundo retiro da família, da Casa da Cura, e foi onde a gente descobriu que a Pamela estava grávida da Helena. Ela passou atrás de uma profeta e ela falou assim, você tá grávida. Aí a minha esposa falou, brincando pra ela assim, falou assim, não, irmão, tô não. E aí a gente saiu do retiro no domingo, na segunda-feira eu creio que ela fez o teste de gravidez e ela estava grávida já da Helena. E então, realmente, é uma igreja onde que tem o mover de Deus, onde tem a presença de Deus, onde o Espírito Santo tem liberdade para falar, e se a gente engajar e entrar realmente na presença de Deus, vai fluir, tudo aquilo que Deus prometeu vai acontecer em nossas vidas. Porque em um retiro Deus falou, vocês vão se casar, a gente obedeceu e casamos. E alguns meses depois Deus falou, vai visitar o ventre da sua esposa. E um ano depois, ela já estava grávida. Então no retiro ela já estava grávida. Aleluia. E foi assim, só continuando o mover de Deus. E na época eu trabalhava com meu pai ainda, a gente era sócio de uma companhia de construção, e Deus também falou, Deus usou a pastora Val, que falou que um dia eu ia ter que escolher entre honrar a Deus ou honrar as coisas desse mundo, que se encaixava com a companhia e com o que estava acontecendo com meu pai. E sempre foi muito difícil para mim, porque eu sempre, até hoje, pela eternidade até que Jesus volta, eu sou muito apegado com meu pai, tenho um carinho muito grande com meu pai. Mas as coisas começaram a acontecer e quando Deus abriu os meus olhos espirituais, que eu consegui entender mais das coisas espirituais, que eu comecei a ver que o meu pai, ele tinha um problema, que ele gostava de jogar cartas apostadas. E ele sendo sócio da companhia junto comigo, mesmo que Deus querendo me prosperar, mas ele estando debaixo dessa maldição de jogatina apostada, e no meio ali também tinha gente que estava bebendo, gente que que usava drogas. Então era Deus querendo mover, mas Deus não habita ou não age onde tem escuridão. Então sempre teve essa batalha, porque a gente sempre... Jogo desigual. A gente sempre batalhava muito na nossa área financeira, porque a gente sempre tinha o dinheiro para pagar as contas, para comer, mas nunca para juntar, e nunca sobrava, sempre apertado. E Deus foi começando a abrir a minha mente, começando a abrir minha visão espiritual. Aí eu fui de pouquinho em pouquinho trabalhando com meu pai e falei assim, pai, não vai dar mais para o senhor continuar como sócio 50% na companhia, por causa disso. Eu expliquei para ele o que estava acontecendo, ele entendeu, e aí eu fiquei 100% dono da companhia, com ele trabalhando ainda. Ele recebia como sócio de 50%, mas eu sendo o dono completo da companhia.
E foi mais ou menos assim por 2 anos, até Deus visitar novamente o ventre da minha esposa, e a gente ser abençoado com o nosso segundo presente de Deus, que é a Lívia, que as duas são presentes de Deus. Não sei o que seria da nossa vida sem as nossas filhas. Uhum. E aí Deus continuou ainda exigindo mais, que estava ainda precisando de mais ainda, que não estava suficiente. E a gente continuou nesse meio termo, a gente tendo retiros e Deus continuando falando, a gente continuando sendo ministrados. E só para dar um backstory aqui, depois que a gente se casou, a gente teve, eu creio que antes da gente se casar, na verdade, a gente saiu do retiro, a gente conversou com o senhor e a pastora Val e falamos assim, não, a gente vamos se casar e a gente quer se alinhar. Foi aonde que a pastora Val falou, ok, então a gente vai ter um momento de libertação, que a gente fez uma classe, eu não sei se foi 7 semanas, eu não sei quantas semanas que foi na casa do senhor, mas o senhor sabe como é que foi, das 8 da noite até às vezes 1 hora da manhã ali, o senhor e a pastora Val trabalhando em cima da gente, e foi onde que Deus mostrou, onde tinha muitas coisas ocultas, muitas coisas erradas, onde que Deus realmente trabalhou comigo, trabalhou com ela e nos libertou desses cativeiros que o inimigo tinha colocado nas nossas vidas. E muitas coisas também maldição hereditária e muitas coisas que a gente mesmo abriu as portas para o inimigo poder agir em nossas vidas. Então, antes da gente casar, a gente fez essa classe de libertação e depois a gente se casou e foi onde tudo começou a acontecer, que Deus começou a abrir meus olhos espirituais e eu comecei a ver que sim, que tinha algo errado nesse meio termo. Você também que está passando por essa situação, que está com maldição hereditária, procure-nos a descrição vai estar abaixo aí no vídeo, e que Deus possa abençoar a sua vida. Creia, da mesma maneira que abençoou a vida do Álvaro, vai abençoar sua vida também. Deus faz sempre milagres, sempre eu repito essas palavras, né? Jesus fez, como aqui, 5 pães, 2 peixinhos, como a farinha quando Elias ali chegou para a viúva, Deus falou, tinha um pouquinho de farinha para multiplicar, isso ela ia comer, ela e o filho dela. Deus ele faz obra sempre no pouco. E no pouco que você tem, você crendo, Deus vai sempre honrar aquele que tem pouco. Ele não vai dar a glória para aquele que tem muito, não, para que o homem seja o homem seja glorificado. Não, eu tenho abundância, eu vou estar ajudando, claramente, mas sempre é para glorificar o nome do nosso Deus Todo-Poderoso, que Amém. Ele realmente trabalha no pouco e até no nada. Quando não temos nada é onde Deus opera. O grande milagre é quando você não tem nada e você tem algum problema e o homem não pode resolver, o médico não pode resolver, ou outra situação que seja mais delicada ainda, aí é onde que entra Jesus para nos ajudar. E realmente Ele faz um milagre, para que toda a honra e toda a glória seja para o nosso Deus Todo-Poderoso. Amém. Então, continuando, realmente busque o Senhor enquanto você pode. Se você tem problemas, dificuldades, creia. O Senhor, Ele pode mudar a sua vida. Como mudou aqui desse rapaz aqui, desse jovem aqui, realmente, Álvaro. Hoje é um rapaz, um diácono na casa de Deus, trabalha na sua companhia. Deus tem abençoado ricamente monetariamente, tem abençoado sua família também, a sua família tem crescido também, e da mesma maneira espiritualmente. O mais importante, a vida material e a vida espiritual tem que andar juntas. Então, onde você vê bênção, é quando vocês realmente põem a sua mão no arado e você recebe, aí prospera e coloca ali a sua planta, a sua semente, você colhe bênção. Então nós vemos na vida do Álvaro isso, que Deus abençoou ricamente, quando ele teve fé ali, naquele momento que ele estava naquela vida de solteiro ali, realmente levando de qualquer maneira, mas ele tomou a posição, ouviu a voz de Deus, que Deus disse para ele, olha, é hora de casar, é hora de realmente buscar a sério. E Deus mudou realmente a sua vida. Amém. Não tinha condição nenhuma, estava num quarto, de repente, hoje ele está morando no seu apartamento, está ali, consegue ter estabilidade da sua vida como casal, com as suas 2 filhas, é abençoado. E abençoa também, muita igreja abençoa muitas das vezes nos cultos, nos trabalhos, nas visitas, aonde ele pode colocar a sua vida, ele sempre está operando milagre.
Outra excelência também que ele é um tradutor, traduz o inglês para o português e realmente Deus sempre fala muito rápido, até espanhol, então foi uma bênção. Amém. Ele é realmente uma bênção para nós na casa do Senhor, porque ele tem colocado o seu talento para manusear na casa de Deus e realmente Deus tem acrescentado e ele faz com alegria. Então realmente quando você recebe e você dá honra à casa onde você foi ali recebido, cuidado, e se torna uma raiz. É importante você ter uma raiz. Onde você está numa igreja, você tem que ter uma raiz para que possa vir os ventos, tribulações, furacões, mas você não é abalado. Como a palmeira, mesmo a palavra do Senhor diz que ela pode balançar, o vento pode vir, mas ela não cai. Então você tem que ter uma raiz, tem que ter palavra, tem que ter oração, tem que crescer. Nesta igreja você tem que crescer com palavra, com oração, jejum, doutrina, respeito, disciplina, e que Deus possa abençoar ricamente. E eu creio que muitas bênçãos ainda virão. Né? Amém. Muitas bênçãos virão na sua vida e naqueles que você também, daí do outro lado do vídeo, quando você ouvir essa mensagem, você estiver ouvindo, possa tomar posse. A partir de hoje, crê no milagre de Deus. Deus vai trabalhar lá no profundo da sua alma. Amém. Quando o Espírito Santo ele vem para dar um refrigério à nossa alma, para dar uma solução ao nosso problema. Quando nós entregamos totalmente a Ele, aí Ele opera o milagre. E sabe quando você levanta de manhã, você dá aquele respiro, você respira e sente aquela sua força renovada? É isso que também o Espírito Santo faz na nossa alma. Amém. Quando nós estamos buscando Ele. Ele te dá uma paz, te dá uma alegria e confiança. Não é? Eu já vi o seu testemunho falando também que adianta nós se preocuparmos com o problema, com a situação, que nós não vamos mudar. Não vai mudar um côvado, não vai mudar nada. Mas o Senhor, Ele faz e transforma e muda. O Senhor que muda. Amém. Amém? Então, somos gratos realmente por estarmos aqui juntos, né? Nessa jornada, passo a passo, caminhando. É uma vida já há mais de 10 anos andando, caminhando. Então, são pessoas de testemunho, como já disse, verídico. Nós temos vivido isso, compartilhado a cada retiro. E tem mais um retiro agora este ano, outubro. Mais um retiro de 3 dias. Vai ser um milagre, vai ser uma bênção. Olha, você vê céu na terra. Amém. Porque são 3 dias buscando, orando, buscando louvor. E foi num desses retiro que Deus te tirou de lá e mudou, fez um clique assim, rapidamente. E Deus transformou. E hoje estamos aqui com alegria contando essa vitória, essa bênção. Então, realmente, muito gratificante viver junto com você, contar a bênção junto com você, ouvir essa bênção junto com você e ser participante também dessa vitória com a sua família, com a igreja. Porque a nossa igreja também, para você do outro lado, eu digo para você, nós somos uma família, nós vivemos juntos a cada momento, a cada reunião, aquela comunhão. Então, nós participamos mesmo da vida da ovelhinha. Eu falo ovelhinha como filhos aqui, eu trato, tenho a maioria do pessoal, dos irmãos, eu trato os seus filhos como do Álvaro, como de outros, são como meus netos, assim, pequenininhos, assim. Amém. Nós vemos crescer e está crescendo na igreja, novinho, desde novinho, hoje já está com 5 anos, 5 anos, volta com 2. De outros já tem mais anos, então é uma convivência, não só eu, como ele também, como outros obreiros, pastores, presbíteros, diáconos, também tem essa convivência magnífica, assim, de harmonia, como família, no churrasco, né, compartilhando o pão, compartilhando a comida, nas reuniões, então muitas das vezes prolonga-se, porque o amor, a graça, tem colocado nesse meio, então realmente é gratificante, né? Falar disso é gratificante para nós. Imagina Jesus e Deus, quando a palavra de Deus diz que quando nós realmente, o Pai vê que o Filho está fazendo correto, ele se alegra. Nós humanos também, imagina Deus, o que é que ele pode realmente te dar na sua vida. Então quando você procura obedecer, que é importante. Sacrificar não é tão importante, sacrificar faz parte, mas obedecer é mais ainda, que você obedece, Deus vai te dar vitória. Amém. Então você tem obedecido a palavra e tem recebido aquilo, né?
Amém. Em nome de Jesus. Amém. E exatamente o que o senhor falou das ovelhinhas. E graças a Deus estamos numa igreja onde os pastores dão valor às suas ovelhas, onde que eles deixam a 99 e vão em busca daquela uma que se perdeu. E não foi só uma classe de cura antes da gente, de libertação antes da gente casar. Depois do casamento é constantemente tendo classes de libertação, ou em particular com pastores, ou temos classes de libertação também abertas a mais pessoas, que tem, às vezes tem 10, 15 pessoas fazendo libertação também. Então, estamos debaixo realmente da unção de Deus e de um ministério onde que busca, que o foco é viver o evangelho e que cada membro esteja alinhado e libertado para poder viver o potencial que Deus tem na vida de cada um. E eu sou muito grato pela vida dos pastores, porque eles tempo da vida deles que eles pegam para não estar ministrando particular de um a um com a gente, para não estar dando essas classes de libertação. E também temos a libertação também, que é aberto para todos também. E igual ele falou, se você tem esse problema, se você acha que precisa de libertação, a nossa descrição vai estar aí embaixo, vocês podem vir visitar. Para quem está assistindo no Brasil ou qualquer outro país, a gente tem os nossos cultos live, a presença de Deus a mesma aqui, vai ser a mesma aí na sua casa, na sua sala, onde quer que você esteja, amém? E é o que o senhor falou, e a palavra que eu peguei com a vez que a pastora falou, que Deus sempre ia suplir que nada ia faltar. Então eu peguei essa palavra e nada nunca nos faltou e nada vai faltar, porque a presença de Deus é essencial na nossa casa. E depois disso, o mover de Deus, foi igual eu falei, teve mesmo com esses milagres todos, a gente é carne, então tem vezes que a gente cai, que a gente fica fraco, mas é onde que a presença de Deus constante nesse ministério, que vai nos aviva novamente, nos alinha novamente, e Deus sempre fez isso, e graças a Deus estamos num momento na nossa vida e na nossa igreja agora, onde que o mover de Deus tem sido algo supernatural, nos domingos, nas quinta-feiras, nas terças-feiras, na reunião dos homens, o mover de Deus tem sido onde quer que realmente 2 ou 3 ali se ajuntam para buscar de Deus, a presença dele tem sido manifestada na vida e no meio da nossa igreja, e é tão bom onde podemos sentir a presença de Deus constante, porque igual eu falei, na outra igreja eu fui batizado com o Espírito Santo ali, tive algumas vezes que eu senti a presença de Deus, mas nada igual nesse ministério, que é algo constante, sempre a presença de Deus, sempre Deus movendo na casa, movendo conosco, falando conosco, dando experiências novas a cada vez, renovando, e cada retiro, igual a gente vai ter um outro retiro em outubro, e cada retiro que eu participo, que já tem mais de 10 já, porque a gente tem retiro de casais, retiro de jovens, de homens, e cada vez que eu vou para um retiro, eu saio de lá outra pessoa, é uma experiência completamente diferente, nunca é a mesma coisa, a presença de Deus sempre amplia, sempre mais, Deus sempre me dá mais a cada retiro, eu sempre peço para Deus unção nova. Eu sempre peço para Deus para ter unção nova, para sempre ter experiências novas com Ele. E não só nos retiros, mas na igreja também, Deus sempre tem me dado experiências novas com Ele. E a chave igual o senhor falou, buscar sem cessar, é realmente buscar e mergulhar na presença de Deus, que Deus, nós fazendo a nossa parte, Deus fará a parte dele. E é tão bom buscar e estar na presença de Deus, sentir a presença dele. E continuando com o meu testemunho, foi depois dessas aulas de cura e libertação que eu vi que tinha algumas coisas que não estavam alinhadas com o plano de Deus, não só na minha empresa, mas como na minha vida, que precisava de mudança também. Aí foi onde eu comecei a consertar de pouquinho em pouquinho, falando com meu pai, e ele começou a ter alguns problemas com a minha mãe, que levou eles a separar, e aí meu pai voltou para o Brasil, e como eu já era dono da companhia, troquei o nome da companhia também, falei, Deus, já que o senhor está fazendo novo, então vou começar novo também, vou mudar o nome da empresa, vou fazer coisas diferentes. E depois disso, quando eu tomei essa decisão, onde que foi que Deus falou, que vai ter um tempo que você vai ter que escolher entre as coisas de Deus ou as coisas do mundo, e onde que eu decidi a honrar o meu Pai Celestial, que é Deus, onde que foi que tudo mudou, não só na minha vida financeira, mas na minha vida espiritual, que é o mais importante.
E foi onde que Deus, através da pastora Val, falou que ia chegar um tempo que eu ia ter que honrar as coisas de Deus ou honrar as coisas do mundo. Foi onde que eu tomei a decisão de honrar as coisas de Deus, do meu Pai Celestial. E foi onde que tudo mudou realmente na minha vida. Não só na minha vida financeira, mas na minha vida espiritual, que é o mais importante de tudo. E voltando onde que o senhor falou da tradução, que eu faço parte da tradução, gente, é realmente uma casa onde que a presença do Espírito Santo nos dá dons do Espírito, porque quando eu comecei aqui, eu nunca imaginei que eu ia poder traduzir de inglês para português ou de português para inglês, porque eu vim para cá novinho, com 11 anos, então meu português às vezes não é muito bom. E tem hora lá que eu estou traduzindo de inglês para português, de português para inglês, e quando acaba, eu fico falando assim, meu Deus, é um dom de Deus mesmo, porque tem palavras, quando eu estou traduzindo, que eu uso, que eu nem sei essa palavra, eu nem conheço, não é uma palavra que nem faz parte do meu vocabulário, mas quando eu estou ali traduzindo, através do Espírito, Deus me dá as palavras exatas, e realmente a tradução foi um dom do Espírito Santo na minha vida, para servir a Deus e honrar Ele Porque verdadeiramente. o português aqui é mais falado em casa ou com alguns brasileiros, mas a maioria também é fora, é inglês. Então vocês que nasceram ou vieram para cá pequenos, têm a dificuldade do português realmente, porque vai esquecendo praticando o português, não lembra muito Certo. das palavras. Então, muitas palavras do português é difícil. Mas realmente é o dom de Deus que você tem realmente, que Deus colocou pela primeira vez lá em Naples, você traduzindo em espanhol, ali você viu nitidamente Deus operando um Certo, grande amém. milagre e foi desenrolado, né? Desenrolou ali e Deus abençoou e realmente Deus tem te dado esse dom e que Amém. possa realmente Deus te usar cada vez mais e continua te usando assim. Amém. E realmente dom de línguas, né? Como foi lá em Naples, eu falo espanhol com as pessoas que trabalham comigo, mas um espanhol bem ruim, portunhol, né? Nem espanhol. E lá naquele dia foi assim, foi algo nítido mesmo da presença de Deus. Meu rosto estava super vermelho da presença de Deus e foi algo ali super natural de eu poder falar em espanhol, ter levado aquela palavra em espanhol. E então, voltando ao testemunho, Deus foi onde eu tinha que escolher as coisas de Deus e realmente aprofundar mais em Deus. Foi quando tudo realmente começou a mudar na minha vida. Aí já tinha mais de 5 anos de casado, já estava com a minha filha Helena e com a Lívia. Foi onde começou a dar problemas na vida pessoal do meu pai com a minha mãe. Foi quando ele decidiu voltar para o Brasil, a minha mãe ficou aqui. E então a companhia ficou sendo só minha. E, claro, mesmo a companhia sendo só minha, a gente buscando, tem momentos de dificuldade, mas graças a Deus, Deus tem honrado Tem tremendamente, suprido, tem suprido toda necessidade, tem abrido aberto. portas e tem feito milagres que não tem como a gente descrever na nossa vida. E foi através de uma busca constante, porque sem Deus não somos nada, sem Deus não somos capazes de fazer nada. Então eu tomei uma decisão de tudo que eu vou fazer na minha vida, de primeiro apresentar para Deus, e eu falo, Deus, que seja feita a sua vontade. Então quando eu estou indo ver um trabalho, eu estou indo fazer qualquer coisa, eu falo, Senhor, que seja feita a sua vontade. Fico ali horas, né? Porque tem orçamentos que a gente passa horas e horas com clientes. Aí depois é horas e horas escrevendo o orçamento. E a gente acha assim, ó, esse trabalho aqui, não tem como não pegar esse trabalho aqui, vai ser garantido. Mas não é o plano de Deus. E não é. E eu falo com Deus isso mesmo. Eu falo, Senhor, se não for algo que vai trazer a sua presença, se for um trabalho que não vai ser para edificar e para trazer paz, que o Senhor afaste de mim, porque eu não quero essa dor de cabeça, esse constrangimento que vai trazer para a minha vida. E Deus tem me abençoado com os melhores clientes, com os melhores trabalhos, e Deus vai fazer muito mais Em em todos nome aquele de que crê, né? Jesus. E também aquele 2020, a época da pandemia, Deus também, até hoje, é um milagre nós estarmos aqui, olhando para trás, voltando para trás. Muitos morreram, muitos perderam sua vida em todos os lugares, em todos os países, mas estamos vivos pela misericórdia do Senhor e Deus tem um plano em cada um. Então, aquele que foi, partiu, perdemos muitas pessoas, muitos amigos, parentes, mas Deus tem um propósito em cada vida.
estamos aqui vivos, passamos por esse momento, e até na pandemia estamos aqui louvando ao Senhor, não dentro da igreja, porque não poderia estar louvando dentro da igreja, nem reunidos naquela época, mas lá na porta, lá fora, lá do lado de fora, chovia, sol, nós estávamos todo mundo lá. Então, aquilo que você busca a Deus, não tem tempo ruim. Amém. O momento que quem faz o momento é você. Quando você faz o momento, você faz a sua hora, faz o seu programa, e você busca Deus e realmente Deus opera. Deus quer ver a nossa atitude, a nossa maneira de buscar a Ele. Realmente Ele deixa nós tomarmos a posição. Ele é tão educado, o Espírito Santo, ele bate para entrar. Então, quando você deixa ele entrar, realmente você transforma a sua vida. E também você foi batizado com o Espírito Santo. Então, é magnífico você receber o Espírito Santo, ser batizado, falar em línguas e ter algo novo. Então, que Deus possa falar realmente. Amém. Eu lembro no princípio do Covid, os primeiros cultos nem foi ao ar livre, a gente estava fazendo live, era só lives com poucas pessoas na casa, a gente estava continuando tendo os cultos de domingo através das lives, e depois eu creio que de 2 meses, eu creio, das lives, ou alguma coisa assim, foi quando a gente começou a fazer os cultos ao ar livre no estacionamento da igreja, que foi bênção também. Igual eu falei, a presença de Deus não precisa a gente estar aqui em pessoa, pode ser você assistindo online, que a presença de Deus é a mesma. Aqui, aí no Brasil, na China, no Japão, onde quer que seja, a presença de Deus é a mesma. E Deus sempre tem agido e vai continuar agindo no nosso meio. No Covid foi um ano difícil, onde ninguém estava trabalhando, e graças a Deus, Deus proveu, não só na minha vida, mas na vida de cada um do nosso ministério. Ninguém teve necessidade, sim, teve gente que teve dificuldade, mas teve como ajudar o outro. Perdemos pessoas, sim, mas de acordo com o que aconteceu no mundo, Deus nos livrou grandiosamente, porque de acordo com o que pessoas perderam, quantas pessoas queridas as pessoas perderam, Deus nos deu um grande livramento durante o Covid. Ele continua fazendo milagre em nossos meios. E até hoje. Então, voltando no testemunho, quando a gente teve a Helena, logo assim que ela nasceu, acho que a gente foi uns que apresentou os filhos na igreja mais rápido, porque tem gente que espera 2, 3 meses antes de apresentar. Eu creio que já 1 mês depois eu e a Pâmela já estava vindo na igreja com a Helena, e logo depois a gente apresentou ela. Mas quando a gente descobriu que a Pâmela estava grávida, foi onde, assim, que tipo, a chave ligou mesmo na minha mente. Falou assim, ok, Álvaro, tá na hora mesmo agora de despertar, porque a coisa ficou mais séria. Então, toda noite, desde o dia que a gente descobriu, toda noite antes de dormir, eu colocava a mão na barriga da minha esposa, orava, profetizava sobre a Helena e sobre a Lívia. Eu orava especificamente também, porque todo mundo falava, a criança chora muito de noite, vocês não vão conseguir dormir. E eu sempre repreendia essas palavras da minha mente, e eu sempre profetizava na barriga, no ventre dela. As minhas filhas vão dormir a noite toda, elas vão ter noites de sono completa, de descanso, e a gente nunca vai perder uma noite de sono por causa das nossas filhas. E foi exatamente o que aconteceu. Essa é uma palavra realmente que nós precisamos praticar realmente. Colocar as mãos e profetizar realmente. Quando nós colocamos as mãos ou oramos sobre qual seja a situação, profetizando, Deus nos honra. Então, quando você põe a mão sobre o seu problema, a sua situação, ou qualquer algo que você precisa, as suas orações, e você profetizando com a sua boca, a palavra de Deus que Ele diz que Ele é fiel e justo para nos honrar. Amém. Então nós queremos que, primeiramente, nós temos que, na nossa mente mesmo, profetizarmos e crermos. Então realmente esse é o caminho. Você crer, profetizar, crendo que Ele vai te dar vitória. Amém. E realmente é isso que acontece, como aconteceu na sua vida. Amém. E foi isso, eu colocava a mão na barriga dela, profetizava, e graças a Deus a gente nunca passou nenhuma noite acordado por causa das meninas chorando, uma vez ou outra porque elas estavam passando mal, mas Deus realmente honrou esse ato de fé que eu tive, e a Pâmela teve também, da gente orar e profetizar sobre a vida delas. Da mesma maneira, eu profetizo na sua vida também, que está aí do outro lado aí. Que Deus possa abençoar a sua vida ricamente, amém, que você possa buscar ao Senhor.
Profetizo vitória, profetizo cura, profetizo realmente vida nova, unção dobrada, que a unção que possa ser na sua vida a unção de Elias, que ali Eliseu recebeu a unção dobrada, ele creu e ele fez milagres maiores que Elias, então você também fará milagres maiores que Eliseu, para a honra e glória do Senhor, que você seja o sacerdote, que você seja, aleluias, aquele líder que busca o Senhor, aquele fiel companheiro, fiel e justo na sua igreja, aquele que você está buscando, busque ao Senhor de todo o teu coração. Então, quando eu profetizo na sua vida que você possa estar firme, agarrado, enraizado, com a plenitude, cheio totalmente, e que você possa crescer. A nossa igreja, temos estudo bíblico na segunda-feira, temos terça-feira culto de homens e mulheres separados, temos quarta, temos visitas aos lares, de quinta-feira temos culto em Naples, outra cidade, que também muitos fazem, pessoas fazem essa caravana, vamos ajudar ali também, pessoas disponibilizam para estar indo, não medindo o esforço ou horário, e Deus tem abençoado ali também em Naples, Deus tem colocado, tem aberto portas. Amém. Temos ali em West Palm Beach também, para quem de terça-feira na parte da manhã, consagração, onde também na consagração na parte da manhã, talvez quando você está sem trabalho, que você muitas das vezes não está trabalhando, participe ali, porque também é nesta manhã que Deus te coloca algo novo. Amém. E realmente Deus fala na parte da manhã, sabe que eu já tive muitas experiências na parte da manhã, é onde que Deus fala mais conosco na hora que nós estamos pedindo algo para o Senhor. Talvez você precise de uma porta aberta e talvez não tenha aberto a porta, mas faça uma campanha, ore, pede para o Senhor, realmente que Deus vai abrir a porta. Eu repito dizer, tudo aquilo que você crê, tudo que você crê, receberá se você crê. Então, se você profetizar, crendo, recebereis. Então, a sua vida é sempre da maneira que você possa buscar o Senhor. É o que nós colocamos em primeiro lugar. As primícias, o primeiro dia, as primeiras horas, aquilo que nós estamos buscando, nós vamos receber. Então, se você crer, buscar a palavra do Senhor, conscientizar que essa palavra é viva, amém, e que realmente o que está escrito aqui é milagre, como eu citei desde o início aqui, esse milagre que Jesus fez com 5 pães, 2 peixes, pouquinho, para 5.000 ou mais pessoas ali estarem comendo, você pode seguir o Senhor Jesus aonde você for. Você não vai precisar voltar atrás para procurar comida, porque Jesus ele vai abrir alguma porta, alguém vai te ajudar, alguém vai te colocar em um lugar, um caminho, abrir portas. E conexões de pessoas, Deus coloca, Deus avisa, fala com alguém, olha, vai ali, leva para aquele meu servo que ele está precisando, como amém, Deus fez com Elias. Olha, preciso de algo? Deus, talvez você não precisa mendigar o pão, a palavra diz isso. Um justo jamais mendigará o pão, amém, se ele for justo com o Senhor. E te canta lá baixeire, canta lá manexiriemane, canta lá basteia. Então a gente falando aqui, já estou falando em línguas aqui, pelo Espírito de Deus que a gente começa a falar. Amém. Essa explosão vem porque é a alegria, a manifestação do Espírito Santo. Se você também não é batizado, procure pedir ao Senhor. Eu sempre digo, peça o batismo do Espírito amém, Santo. Peça o batismo do Espírito Santo. Amém. Ele vai te ajudar, a te guiar, a te consolar. O Senhor Jesus, ele foi e deixou o Espírito Santo para nos ajudar. E ele vai bater carinhosamente no teu coração hoje, para que você abra seu coração e você possa dizer, eis-me aqui, Senhor. Eu preciso de Ti, eu preciso mudar minha vida, meu casamento, como o casamento do Álvaro aqui. Deus refez tudo na sua vida. Deus constrói casamento, reconstrói casamento, aliança quebrada, Deus muda a aliança, Deus transforma. Aí onde você estiver, teu casamento está destruído, Deus, Ele tudo pode. Deus transforma corações. Amém. Deus penetra em onde muitas das vezes a incredulidade tem. Deus vai lá e arrebenta, arranca, é cortado e Ele entra com amor e carinho e muda. E quando vem uma explosão que nós dá vontade de pular, dá vontade de correr, realmente é magnífico, é maravilhoso receber o Espírito Santo amém, de Deus. E está falando da palavra dele, repito dizer, é através dos milagres. Já vivi muitos milagres
neste lugar. Nesse lugar já vive muitos milagres, portas abertas, conexões, e Deus deixa as conexões de pessoas através do Espírito Santo para, repetindo, falar. Deus tem uma conexão com você aí do outro lado. A conexão do Espírito Santo na sua vida e através de pessoas que chegarão na tua porta e baterá e falar o que você precisa hoje. Aleluia. Deus tem para você. Deus tem algo para você hoje, para Ele estar batendo aí do outro lado. Quando você ouvir essa mensagem, Deus vai colocar algo sobrenatural e Deus vai falar a tua alma, o teu coração, a tua família, aquilo que você perdeu de mais precioso que você tem. Mas o que precioso você tinha e perdeu, Senhor Jesus, hoje Ele é precioso na sua vida. Aleluia. Ele é o mais precioso, como a palavra de Deus é preciosa na tua vida. Que você possa crer para que você saia do invisível. Você está invisível aos homens, ninguém te vê, só o diabo que está te vendo, está querendo colocar algo pesado, correntes, e essas algemas, essas correntes, precisam sair para que você seja visível aos homens, como homem, servo de Deus, mulheres de Deus, jovens de Deus, na presença do Altíssimo, e o Senhor vai te cobrir. As asas do Senhor vão te guardar. A mão do Senhor poderosa vai cuidar de você. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido, porque o Senhor te guardou. Ele deu ordem aos anjos para te guardar, e você pode atravessar, aleluias, perigo, fogo, águas, rios, mas o Senhor, muitas das vezes nós vemos milagres que acontecem, que às vezes a pessoa, em uma batida, o carro fica totalmente amassado. Eu não sei se vocês já chegaram a ver um acidente, que o carro foi praticamente como ali amassado, e a pessoa saiu dali vivo, nenhum rasgão, porque Amém. Deus o guardou. Então Deus está te guardando, te livrando da morte, para te dar um tempo, para que você possa buscar e você possa reconciliar com o Senhor todo poderoso, para que você venha ter vida e vida com abundância. Repito dizer, coloque tua vida em consagração, coloque a tua vida no altar, para que Deus não venha ali baixeiro e canta labás, ter uma notícia triste na sua vida, mas que venha ter uma grande alegria, vitória, e não tristeza, mas alegria, através do Espírito Santo. Que Deus possa usar, aleluias, este vídeo aqui de testemunho, como este jovem aqui na presença de Deus. Ele é jovem ainda tem o caminhar. Ele é o diácono ainda, mas ele tem ainda que crescer para chegar no presbitério, para chegar no pastoral. Ele vai ter uma experiência para ele lá no futuro. Esse que ele está dizendo aqui, ele vai contar mais ainda, vitórias ainda. Porque a palavra diz, aquele que perseverar até o último dia. Amém. Então temos uma jornada para caminhar, temos um caminho a percorrer para que não venhamos dar mau testemunho, para que aquilo que Satanás tem para oferecer no mundo, qual seja ela, não venhamos se desviar ou ser abatido, que o dinheiro não venha nos desviarmos da nossa visão, que é a palavra de Deus, que é buscar primeiro o Senhor, buscar primeiro a Deus. Então, que essa mensagem possa ir ao teu coração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluias. E para quem estiver assistindo também, você deseja ter essa experiência, esse batismo com o Espírito Santo, uma coisa que eu sempre faço, encorajo vocês a fazer também, se você tem esse desejo de receber algo novo de Deus, ou receber o batismo do Espírito Santo, é fazer um propósito com Deus, de jejum e oração, realmente buscar a presença de Deus por 7 semanas ou um mês, e você consagrar a sua vida para Deus, que com certeza Ele também te visitará, batizará com o Espírito Santo, e você também poderá falar em línguas e vai ter dons de profecias, e Deus realmente vai usar a sua vida. Se você almeja sentir a presença de Deus, faça esse compromisso com Deus, faça essa prova com Deus, de render o que importa para você, para que Deus possa te entregar algo que é muito mais valioso do que isso que você está sacrificando por tão pouco tempo. E eu te recomendo a fazer isso, que Deus vai fazer grandes coisas e você vai sentir a presença de Deus tremendamente na sua vida e na vida da sua família, em nome de Jesus. E continuando, pastor, e Deus começou a fazer e começou a abrir as portas, e uma coisa que eu falei algumas semanas atrás, e eu tenho isso para mim com toda convicção, é uma coisa dentro de mim, que eu não sou o tipo de pessoa que só busca Deus
nos momentos difíceis. Eu falei a respeito de buscar a Deus nos momentos difíceis e quando estão nos momentos bons, na época de colheita, buscar e agradecer a Ele muito mais ainda, porque se Ele já traz provisão e já faz grandes milagres na época da seca, imagina o que Ele vai fazer na época da abundância, na época de colher os frutos, se a gente continuar com essa mesma vontade, com essa mesma unção de buscar e querer algo de Deus, na época das vacas gordas, Deus vai fazer muito mais nas nossas vidas. Muito mais que pensamos e desejamos. Exatamente. E é igual o senhor falou, não buscar a Deus para receber algo, mas buscar a Deus para a sua libertação e porque Ele é e para que Ele tem na sua vida, que tudo demais, a palavra de Deus diz, primeiro buscar o reino de Deus e tudo mais será acrescentado. Isso é uma palavra que eu tenho com toda a convicção dentro de mim, que é buscar primeiro o reino de Deus e tudo mais Deus vai dar de acordo com o tempo, no momento certo que Deus já predestinou para a vida de cada um. E é isso que eu faço, eu vivo cada dia como se fosse o meu último dia. Então eu não tenho problema de ter muita preocupação. Às vezes eu até brinco com a minha esposa, que ela preocupa com as coisas, eu falo assim, amor, parece que você nem tem fé, amor. Cadê a sua fé? Porque eu não me preocupo com nada, porque, voltando à palavra que Deus deu, que Ele vai prover e nada vai faltar. Então, eu peguei aquela palavra e eu tenho essa palavra. Então, eu deito de noite, eu durmo, eu não tenho preocupação, porque eu sei que o meu Pai Celestial vai trazer toda a provisão que vai ser necessária, seja na saúde, seja no financeiro ou no espiritual. Ele vai fazer no momento certo na nossa vida, Ele vai trazer e vai nos dar numa bandeja na frente dos nossos inimigos. E Deus é bom e Ele tem honrado as nossas vidas dessa maneira. E voltando às nossas filhas, quando a gente descobriu que estava grávida, a gente decidiu. As nossas filhas sempre vão estar debaixo da unção de Deus. Não vai ser o que eu vivi com Deus através dos meus pais, que não foi muito, nem o que a minha esposa viveu também, que não foi muito. A gente não teve esse crescer num lar cristão que muitos têm. E eu sempre almejei isso, de ter conhecido Deus mais novinho. Para mim, hoje, com os meus 30 anos, para mim está muito mais além do que eu estou hoje. Então a gente tomou essa decisão que as nossas filhas iam viver algo diferente, que elas sempre vão ter o melhor dessa terra, não pela minha força ou pela força da Pamela, mas pela força de Deus. E é o que Deus tem feito na nossa vida e na vida delas. E já são adoradoras, né? E já são adoradoras. A Helena, a gente não acha, a gente tem certeza, ela, uma das rainhas aqui na reunião das rainhas, no portal da meia-noite, ela estava adorando com a mãe dela, e ela começou, eu acho que foi aqui, desculpa, não foi no Rainhas, foi em casa, orando com a mãe dela em casa, e ela foi batizada com o Espírito Santo, com 5 anos de idade, ela foi batizada com o Espírito Santo em casa, e esses dias a gente falou assim, ok, talvez ela está só imitando, ela não foi batizada com o Espírito Santo, porque a gente fala em línguas lá em casa, ela vê todo mundo falar em línguas na igreja, mas esse dia a gente orando lá em casa, na mesa, e do nada ela começou a falar em línguas. Eu falei assim, amor, a Helena foi batizada assim com o Espírito Santo, com 5 anos de idade, e Deus, graças a Deus, Deus tem honrado e tem feito exatamente o que a gente tem pedido para Ele, para que elas sempre estejam debaixo da proteção dEle, e que elas nunca saiam do caminho deles, mas que elas sempre estejam debaixo da proteção de Deus, vivendo o melhor que Deus tem para a vida delas. Graças a Deus, ela começou no pré-escolar e ela foi num pré-escolar numa escola particular, uma escola cristã. Agora ela vai para o kindergarten, né, que é antes da primeira série. Ela vai para a mesma escola também, uma escola particular, escola cristã. Não pelas minhas próprias forças, porque eu não sou capaz de nada, mas tudo através de Deus. Deus tem trago provisão, Deus tem abrido portas, Deus tem movido na escola onde que ela está. E eu sempre quis isso para as minhas filhas, porque quando eu era novinho, até os meus 11, até antes de eu sair do Brasil, meus pais não tinham muito dinheiro, mas eu sempre estudei em escola particular. Não era escola particular cristã, mas era escola particular. Mas eu sempre quis mais para os meus filhos, eu sempre quis que as minhas filhas tivessem tudo aquilo que eu e a mãe delas nunca tivesse. E eu queria ter isso, de ter, desde novinho, meus pais me levado para conhecer mais de Deus, ou tá sendo criado, crescido, educados num lar cristão, debaixo da palavra de Deus, debaixo da Bíblia, e
E é tão bom, ela chega em casa, às vezes, da escola, e ela fala os versículos da Bíblia que ela aprendeu a falar na escola aquele dia. E Deus tem abençoado muito a Helena e a Lívia com a sabedoria que, assim, a gente não sabe da Fora onde do que... normal. Não sabe de onde que saiu. Muito inteligente. Eu brinco com a Realmente. Pamela e falo assim, baby, eu não sei de onde que saiu essa sabedoria. Eu sei que nós dois, assim, somos meio inteligentes, mas essa menina aí é algo super natural, porque ela impressiona a gente, as duas impressionam a gente com palavras, com agir, com coisas que a gente fala assim, gente, onde vocês aprenderam essa palavra? Onde vocês aprenderam isso? Porque sem ninguém ensinar, o Espírito tem agido na vida delas e tem colocado e vai fazer grandiosamente, vai fazer coisas grandiosamente na vida dela, como também vai fazer na minha vida e na vida da Pamela. Teve uma vez que a Pamela, antes dela largar o trabalho dela, porque eu sempre falei com ela, falei, amor, quando a gente casar e a gente for ter filhos, eu não vou querer que você trabalhe mais depois que a gente ter filhos, porque é algo assim, eu não quero que as meninas sejam criadas por babá, eu não quero que eu quero que que elas tenham essa conexão com você e que elas realmente estejam com você, que não sejam criadas por outros, sim. E também aqui, para quem mora nos Estados Unidos, sabe que babá também é muito caro aqui. Então, o que ela ia ganhar no trabalho ia ser praticamente para pagar a babá. Então, é melhor ficar em casa, criar as crianças no caminho de Deus, que é bem melhor. E um dia na época a gente só tinha um carro ainda, eu fui deixar ela no trabalho de manhã ou levar almoço para ela, eu não lembro certinho o que foi que aconteceu. E eu saí de dentro da empresa e saiu um senhorzinho de dentro da empresa também, e nessa época eu estava vindo para a igreja já mais assim, meio assim, acreditava com o Espírito Santo, porque eu já tinha sido batizado com o Espírito Santo, mas ainda com o pé atrás, ainda não tinha mergulhado completamente. E ele veio para mim e falou assim, Deus manda te dizer que as obras que você vai fazer para Deus vão ser tão grandes que os filhos dos seus filhos vão ser lembrados pelas obras que você fez para Deus. E eu falei assim, na época eu falei assim, uau, ok, amém. Mas hoje, com o entendimento de Deus, eu sei que isso aí foi uma profecia muito forte, um cargo de muita responsabilidade, que é carregar e levar a palavra de Deus. E eu tenho fé que isso vai acontecer e Deus já tem começado a fazer na vida das minhas filhas, mesmo que pessoas no mundo não conheçam o que eu fiz, mas já tem essa semente, já está dentro das minhas filhas, que pelo menos eu tenho a convicção, em nome de Jesus, que elas vão ter os filhos delas se Jesus não voltar, e elas vão levar as filhas, os filhos delas no mesmo caminho que elas estão sendo criadas agora, que é debaixo do Evangelho, dentro da casa de Deus, que é o que é mais importante, porque o inimigo não veio para brincar, ele veio para roubar, matar e destruir, e o foco dele é destruir as famílias. Então, todo mundo que está assistindo, eu encorajo realmente você a buscar a presença de Deus. Se você está tendo dificuldades no seu casamento, com seus filhos, colocam eles na presença do Senhor, apresentam eles no altar de Deus, que Deus vai trazer mudança, Deus vai trazer salvação, Deus vai trazer transformação para a sua vida e a vida da sua família, como Deus tem feito na minha vida. Amém. Amém. Aleluias. Amém. Então aí deixa uma oração aí agora. Amém, Pai amado, continuando, Senhor, na Tua presença. Pai amado, quero Te agradecer mais uma vez, Senhor, por este dia, Senhor, por cada vida, Senhor, que está assistindo, Pai amado, esse vídeo, Pai amado, nessa noite, Pai amado. Que o Senhor venha, Senhor, tocando, Pai amado, na vida de cada um, Pai amado. Que esse testemunho, Pai amado, venha tocar, Senhor Jesus, venha, Senhor, abrir, Pai amado, os olhos espirituais, Pai amado, de pessoas, Pai amado, que precisam de ter, Senhor, libertação, que estão passando, Senhor, pelos mesmos problemas, Pai amado. Que o Senhor venha, Senhor, tocar na vida deles, Pai amado. Que o Senhor venha, Senhor, trazer, Pai amado, uma luz, Pai amado, sobre a vida deles, Pai amado. Que eles venham conhecer de Ti, que eles venham, Senhor, ter uma experiência contigo, Pai amado, e que a vida, Pai amado, de cada um, Pai amado, venha ser, Senhor, transformada, Pai amado, através, Senhor Jesus, deste vídeo, deste ministério, Pai amado, que o Senhor venha, Senhor, fazer, Senhor, obras, Senhor, grandiosas, Pai amado, na vida, Pai amado, das pessoas, Senhor, que estão, Senhor, assistindo e que vão assistir, Pai amado, esse vídeo, Senhor Jesus. Que o Senhor abençoe a vida, Senhor, dos nossos pastores, Pai amado. Que o Senhor continue guardando, Pai amado, a minha vida, Senhor, a vida da minha esposa, Senhor. Que o Senhor continue, Senhor, abençoando, Senhor, a minha família, Pai amado. Que a minha família, Senhor, continue servindo a Ti, Pai amado, até que o Senhor venha, Pai amado, ou que o Senhor nos leve, Pai amado. Que sempre venhamos, Senhor, ser fiéis a Ti, Pai amado, juntinhos, Pai amado, contigo, Pai amado. Que sempre venhamos ter o Senhor em primeiro lugar em nossas vidas, Pai amado. Que o Senhor venha, Senhor,
tocar, Senhor, na Amém. vida, Pai amado, das Aleluia. pessoas, para ter mais sensibilidade ao Teu Espírito Sim, Santo, Pai amado. Que o Senhor venha, Senhor, alcançar, Senhor, as Aleluia. almas, Pai amado. Que as almas, Pai amado, venham ter, Senhor, essa sede e essa fome, Pai amado, do Teu Espírito Santo, Pai amado. Que o Senhor venha, Senhor, derramar, que essa semente, Pai amado, venha germinar, Senhor, e venha, Senhor, dar fruto, Pai amado, na vida, Senhor, de muitas pessoas, Pai amado. Que venha, Senhor Jesus, que essa palavra, que essa semente venha ser aguada, Pai amado, e venha crescer, Senhor Jesus. Oh, Pai amado, abençoe, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Eu te peço, Senhor, e te agradeço, Pai amado, pelo Teu mover, pela Tua presença, por tudo que o Senhor tem feito, que tudo que o Senhor ainda vai fazer na minha vida, na vida dos meus pastores e na vida dos meus irmãos em Cristo, Pai amado. Te agradeço pelos Teus milagres, pelo Teu provimento, Pai amado, em minha vida, Senhor Jesus, e na vida, Senhor, de cada um dos meus irmãos, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Aproveitando a oportunidade, se você tem interesse de participar de um dos nossos retiros da família, ou de casais, ou dos homens, o nosso site vai estar na descrição abaixo, você pode acessar e ali vai ter todo o nosso schedule de retiros. Temos um retiro agora em outubro. Em outubro também temos 24 horas de oração no Dia das Bruxas, onde o mundo celebra... Dia 31. Dia 31 de outubro, onde o mundo celebra o Dia das Bruxas. Estamos aqui repreendendo contra esse dia, estamos louvando e buscando a presença do Senhor por 24 horas. E realmente Deus tem feito grandes obras nesses 24 horas. É tremenda a presença de Deus. E se você quiser fazer a parte, vamos estar aqui de braços abertos para te receber. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Álvaro, por participar aqui, contar esse testemunho e realmente que você também aí do outro lado possa crer no Senhor, nas promessas, nas Amém. vitórias e que o Senhor Jesus possa continuar assim te levando cada vez mais aos lugares mais altos e que tem uma jornada, tem um caminho e que Deus te abençoe ricamente e continuaremos aí na luta, né? Amém. Até a vinda do Senhor Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe sua vida, fica com Deus, Deus te dê graça e vitória. Que a graça do nosso Senhor Jesus Amém. Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja para com todos nós, para todos sempre. Amém. 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 Na sua vida e para todos. Deus abençoe.